Mas acabou, cativeiro acabou, oh, mas acabou. Salve galera, meu nome é Gilberto e essa é a nossa primeira aula do workshop Preto Velho, o Mistério Ancião. Primeiro eu quero pedir a bênção de nosso Pai Oxalá e de todos os pretos velhos para a realização deste trabalho, que um pouquinho da Umbanda possa ser levado a cada um de vocês aí que me assistem agora. Desejo muita luz e muita paz nesse novo estudo que vocês estão iniciando comigo e que ele possa produzir frutos em todos os sentidos, em todos os símbolos da sua vida. Axé. Galera, falar de pretos velhos é uma coisa que me agrada muito, porque é uma linha de trabalho a quem eu nutro um grande respeito, um grande carinho, uma grande admiração, como todo bom filho de Umbanda. Eu creio que a maioria de vocês que já tenham sido tratados, que ou trabalham com algum preto velho, devem nutrir esse mesmo sentimento de admiração, de respeito por eles, a ponto de levar vocês a quererem conhecer um pouquinho mais desse mistério divino, que são os pretos velhos. O nosso workshop ele tem duração de 1 mês, e nessa primeira semana nós vamos falar um pouquinho sobre a linha de pretos velhos, o arquétipo do preto velho e essa relação com a escravatura no Brasil. Primeira coisa que todos nós precisamos entender é o que são linhas de Umbanda. A Umbanda é uma religião que trabalha com feixes divinos, com raios de atuações, que seriam agrupamentos de vibrações similares. Gilberto, o que significa isso em termos leigos? A Umbanda ela associa diversos espíritos que tenham afinidades energéticas, formações específicas dentro de uma mesma linha. Por exemplo, todo preto velho de Aruanda é parecido entre si, entre a própria linha. Todo preto velho das matas, quando você é atendido por um preto velho das matas no terreiro, e depois é atendido por um preto velho das matas em outro terreiro, o atendimento é distinto. São coisas diferentes, apesar de ser muito similar, porque são espíritos diferentes. Então uma linha de Umbanda é isso, é um grupo de espíritos que trabalham dentro de um sistema único, daquela egrégora, daquele sistema, e eles se agrupam espíritos afins àquela linha. Vocês podem perceber, por exemplo, saindo um pouquinho já dos pretos velhos, mas ainda dentro das linhas de Umbanda, as histórias das pombagiras Marias Padilhas, de modo geral, são distintas, mas têm muitos pontos em comuns. Os espíritos que agrupam essa falange de Umbanda, elas têm uma vibração particular à linha, e só por isso conseguem atuar dentro desse feixe divino. Tá bom? O que é arquétipo? Que é o segundo ponto para que a gente possa realmente começar a entender a linha dos pretos velhos. Arquétipo é uma imagem, é um arquetipo, é como se fosse uma alegoria, uma construção. A Umbanda é uma religião que abusa de arquétipos para passar mensagens, porque a Umbanda é uma religião que veio trazer a evolução no plano material. Ela veio trazer o conhecimento. E conhecimento, distinto do que as pessoas pensam, ele não pertence à parte racional. A sabedoria, ela deriva de uma coisa muito mais simbólica. Tentem expressar o amor em palavras. Percebam o quanto que é difícil e que muitas vezes nós usamos metáforas, alegorias e símbolos para representar o amor, porque o amor é um sentimento. Então é muito mais fácil, por exemplo, simbolizar a justiça com a deusa Tênis, não é? Com a balancinha pesando. Isso é um símbolo, isso é uma alegoria. O que é ser justo? Transmita isso em palavras. É mais complexo, não é? Então a Umbanda ela utiliza esse meio de educação, as suas alegorias. Por exemplo, os orixás. Orixás são energias da natureza, mas nós muitas vezes temos nas nossas imagens alegorias. Para quê? Para que fique impregnado no nosso mental a ideia de que tudo é sagrado. O mar é sagrado, o rio é sagrado, as folhas são sagradas, o vento é sagrado, a vida é sagrada, a morte é sagrada. Percebam que existem orixás em tudo? Isso é uma forma para que vocês entendam que existe a energia divina em todas as coisas. A linha dos pretos velhos é uma linha que ela vem nos ensinar muita coisa direto no seu arquétipo. O primeiro deles é a humildade. Desde a manifestação do pai Antônio com o pai Zélio Fernandino de Moraes,
que trouxe para nós o fundamento do toco, né, do cachimbo, nós já temos essa ideia da humildade associada a essa linha, porque é o que elas vêm passar. Os pretos velhos, eles se auto-intitulam ex-escravos que foram aprisionados e que vieram nos ajudar nos dias de hoje. É interessante que, muitas vezes, os espíritos que são acolhidos aqui na condição de consulentes, né, ou assistência, eles são muitas vezes espíritos de ex-senhores de engenho, que muitas vezes torturaram esse próprio negro escravo que estão atendendo hoje. Essa é a beleza da Umbanda, quebrando karmas negativos. Muitas vezes o médium, que ama tanto as suas entidades, que ama tanto o seu preto velho, mal sabe que foi um algoz dessa mesma entidade em outras vidas. E a Umbanda, através dessa nova posição, está os ensinando. Preto velho é um mistério de luz. Vamos pegar, por exemplo, as palavras que compõem o nome dessa linha. Preto, preto representando a cor negra, a tez negra, né? Ser negro é uma coisa muito interessante. Por quê? O Brasil foi o último país escravocrata do mundo que só aboliu a escravidão de modo ainda muito velado por pressão externa. Até 1988 havia essa escravidão no Brasil. Era aceitável que irmãos nossos, simplesmente pela sua coloração distinta, fossem tratados pior do que muitas vezes que os animais, em busca do sucesso, em busca do progresso material, porque o humano está muito distante de tudo isso. Galera, é muito importante que vocês compreendam esses mistérios. Hoje em dia, nós não vencemos ainda o racismo, o preconceito, e é por isso que a Umbanda insiste com essa linha, mostrando para nós que não é a cor da pele que mostra a capacidade de um espírito, mas suas ações e as suas palavras. Velho também é uma outra conotação que é muito interessante. A nossa sociedade simplesmente desvaloriza os velhos. E elas o fazem por quê? Porque nós vivemos numa sociedade utilitária. Você tem valor de acordo com as suas capacidades de dar valor na sociedade. Se você pode contribuir de alguma forma, você é excelente. Agora, se você deixa de ser útil, né, essa ditadura da utilidade, como diz o nosso padre Fábio, é muito interessante. Os velhos, eles se encaixam nessa conotação. A Umbanda não. A Umbanda vem resgatar, através do mistério ancião, que nós vamos conversar daqui a pouco, a beleza da velhice, a beleza das cãs, a beleza da idade. O tempo, ele traz para nós sabedoria. E é exatamente isso que define um preto velho. Vocês sabiam? Vocês sabem me dizer o que torna um espírito um preto velho? Esse é o assunto da nossa primeira aula. Eu queria que vocês dessem uma olhada lá na apostila, que isso está bem esclarecido. Mas eu vou fazer um comentário a respeito aqui no vídeo. O que define um espírito como preto velho não é ter sido escravo em uma de suas reencarnações. Isso é comum, mas não é regra. Eu conheço pretos velhos que nunca foram escravos, que simplesmente adotam essa roupagem fluídica, ou seja, eles se apresentam assim porque espírito não tem sexo, não tem forma. Então, essas manifestações como Exus, caboclos, pretos velhos, herês, são simplesmente manifestações fluídicas. Eles como uma roupa que eles vestem para realizar um determinado tipo de trabalho. Tá bom? Essa analogia é bem grotesca, mas é muito representativa para tratar desses assuntos. Tá bom? O que define um preto velho é a sua capacidade de aprender que ele adquiriu ao longo de muitas vidas. O velho representa a sabedoria, o mistério ancião. É alguém que viveu muitas vidas e aprendeu com ela. É alguém que sofreu muitas dores, mas aprendeu com ela. Assim como os escravos, né, sofreram muitas dores, eles adotam esse simbolismo através disso. Foram seres que foram escravizados, muitas vezes por seus desejos, muitas vezes por equívocos, e aprenderam com eles. Então o preto velho não necessariamente foi escravo. O meu preto velho foi uma coisa muito distinta, ele nem foi pertencente às terras Brasil. Hoje trabalha dentro dessa linha por respeito, por admiração, por afinidade energética. Mas ele nunca foi um escravo, assim como muitos outros que eu conheço. Mas todos eles têm uma característica em comum. São espíritos que viveram muito e aprenderam com isso. E só por isso são capazes de ensinar.
nós só podemos falar daquilo que conhecemos. Ou então estaremos falando asneira. Concordam comigo? Os pretos velhos, eles são essa linha de Umbanda. Muitos na antiguidade chamavam essa linha de linha das almas, de linha dos Iorimás, de linha dos ancestrais. Qualquer um desses termos são válidos ainda hoje e ainda são utilizados em diversas casas de Umbanda. Mas hoje em dia há uma separação maior. Normalmente a linha dos ancestrais são relacionados a espíritos africanos. A linha das almas é uma linha que hoje é trabalhada para qualquer alma desencarnada e é mais comum se utilizar a linha dos pretos velhos. Mas em muitos contextos, essas linhas que eu supracitei anteriormente são a mesma coisa, são sinônimos, tá bom? Alguns terreiros, por questões mais simbólicas, né, de sentido de palavras, dão uma conotação diferente. Mas de modo geral são a mesma coisa. O ponto de força dos pretos velhos normalmente é a calunga pequena, que é o cemitério. Tanto o cruzeiro, que é o mais comum, o cruzeiro das almas, quanto também a capela, ou o próprio Campo Santo em si, de modo geral, é trabalhado por essa linha de Umbanda. Os seus elementos são muito simples e nós vamos ver na próxima aula o mistério de cada uma delas. O chapéu, o cachimbo, o tercinho, o cajado, o toco. Todos esses elementos nós vamos estudar um a um. Então, galera, a aula de hoje é só para falar um pouquinho sobre essa linha tão maravilhosa. Quero agradecer a presença de vocês no nosso workshop sobre pretos velhos. Dizer que é muito importante para mim a presença de cada um de vocês. Ao longo desse mês que nós estamos iniciando hoje, qualquer dúvida, qualquer orientação que vocês precisarem, contem comigo. Deixem nos vídeos, comentem aqui no nosso grupo, mandem no meu particular, que eu vou ter enorme prazer em atender. Então que nosso Pai Oxalá nos abençoe, que todos os pretos velhos nos acompanhem e até a próxima aula. Mas acabou, cativeiro acabou, oh, mas acabou.